Oi galera, aqui é a Raíssa e o vídeo de hoje é a segunda parte da resenha de Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Já saiu resenha dos 3 primeiros livros da série Os Instrumentos Mortais aqui no canal. Vou deixar o vídeo nos cards para quem quiser assistir. E já tem resenha também da trilogia As Peças Infernais e de As Crônicas de Bane. Esses 2 vídeos vão estar aparecendo nos cards ao longo dessa resenha. Hoje a gente vai conversar sobre Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial, publicados aqui no Brasil, respectivamente em 2012, 2013 e 2014 pela Galera Record. Essa resenha vai funcionar da seguinte forma: eu vou começar fazendo alguns comentários mais gerais, sem spoilers, aí eu vou falar sobre cada um dos livros, fazer uma breve sinopse, sem spoilers também, e depois vou voltar a fazer comentários gerais, também sem spoilers. Eu vou deixar o tempo certinho onde eu começo e termino de falar de cada livro na descrição do vídeo. Pra quem não sabe, Os Instrumentos Mortais foi planejado originalmente para ser uma trilogia, assim como as outras histórias da Cassandra Clare sobre esse mundo aí dos Caçadores de Sombras. Então era pra história terminar em Cidade de Vidro, mas ela decidiu continuar. Eu não sei se quem já leu concorda comigo, mas Cidade de Vidro até que tem um final bem fechado, assim, né? Um final fechado. Não tem algumas pontas soltas, mas se o final fosse ser aquele, funcionaria super bem. Mas a autora deixa, assim, um gancho. Acho que quando ela escreveu Cidade de Vidro, ela já tinha decidido continuar a série, então ela deixa um gancho ali, que é esse gancho que ela vai usar para continuar a história. A Cassandra Clare já disse em algumas entrevistas que um dos principais objetivos dos livros 4, 5 e 6 dos Instrumentos Mortais é contar um pouco mais da história dos outros personagens da série. Então, diferentemente da primeira parte da série, vamos chamar assim, né, até Cidade de Vidro de primeira parte, o foco não fica só exclusivamente na Clary e no Jace. É claro, os protagonistas continuam sendo eles, mas a autora vai nessa segunda parte da série se preocupar em contar um pouco mais da história do Alec, do Magnus, da Izzy, da Maya, do Luke e dos outros personagens da trama. Outra coisa que eu preciso falar antes de começar a falar dos livros em si é que na primeira parte da série eu sei que a Clary é um pouco irritante e esse é um dos motivos que algumas pessoas não conseguem dar continuidade na série. Sim, ela é irritante, sim, ela é inconsequente, ela não pensa antes de agir, ela só age na primeira parte da série e ela tenta ali um pouco fazer a linha donzela indefesa, mas nessa segunda parte, nesses 3 últimos livros, o amadurecimento dela é nítido, assim, ela é uma personagem que cresce bastante na história. É claro, ela continua fazendo algumas coisas meio inconsequentes, principalmente para os outros personagens da história. Mas aqui, ao invés de simplesmente agir, ela tá parando muito mais para pensar. Então, por mais que ela faça as coisas que outros personagens considerem inconsequentes, ela não tá mais tanto agindo por impulso. Ela para, pensa, olha a melhor forma de agir e aí ela age. Isso é um crescimento muito grande, na minha opinião, para a primeira parte da série. Então, vale você aí que leu só a primeira parte continuar. A personagem cresce bastante. É claro, eu acho que a Clary é uma personagem que nem todo mundo vai gostar, sabe? Então, sabendo disso, acho que dá para ler a série. Já o Jace continua se achando. Ele acha que ele pode resolver tudo sozinho. É claro, faz parte da característica do personagem, assim. É uma característica dele querer proteger as pessoas que ele ama. Então, parece muito ao longo da série, eu acho que o Alec chega a falar isso pra ele em alguns momentos, que ele não liga se ele morrer. Então, ele não se importa de arriscar a vida dele pra proteger as pessoas que ele ama. Só que se ele morrer, as pessoas que ele ama vão ficar tristes. Então, assim, né? Não tem muito sentido. É claro, então ele sabe que ele é um bom guerreiro. Então ele não se importa muito porque ele acha que ele vai dar conta de tudo. Só que não tem muito sentido ele ficar fazendo isso tantas vezes, sabe? Porque ele tá querendo proteger pessoas que foram treinadas, assim como ele,
pra arriscar a vida. Cidade dos Anjos Caídos é o livro que eu menos gosto dessa segunda parte da série, e eu acho que é o livro que eu menos gosto da série inteira, porque eu tenho muita impressão de que a Cassandra Clare ainda tá um pouco perdida nesse livro. A primeira parte desse livro parece muito que ela ainda tá buscando a melhor forma de retomar a história dela. No final de Cidade de Vidro, os Caçadores de Sombras vencem a guerra contra o Valentim, então era de se esperar que no começo desse livro, pelo menos, a Clary e o Jace tivessem pelo menos um segundinho de paz. Só que o livro já começa com o Jace voltando a agir de maneira estranha, principalmente com a Clary. A autora dá uma explicação no final da história para esse comportamento do Jace, mas eu acho que ela poderia continuar com essa mesma justificativa que ela dá, mas construindo a história de uma outra forma, sabe? Eu acho que o Jace não precisava voltar a agir como um troglodita. Além disso, alguém tá matando caçadores de sombras e a tensão entre os membros do submundo tá cada vez maior. E a qualquer momento isso pode estourar numa nova guerra. O comportamento estranho do Jace, essa morte dos caçadores de sombras e essa tensão do submundo parece estar relacionada, e é isso que a Clary e os amigos dela vão tentar descobrir. No final de Cidade dos Anjos Caídos, a Lilith liga o Jace ao Sebastian, transformando o Jace num servo do mal, ou seja, o Jace pensa o que o Sebastian pensa, ele quer o que o Sebastian quer. A Clave está decidida a destruir o Sebastian, o único problema é que não tem como matar o Sebastian sem matar o Jace também, e vice-versa. E assim, gente, pra variar, a Clave está desesperada. Então, assim, eles não querem perder o tempinho deles pra procurar uma forma de tentar quebrar essa maldição e salvar o Jace. Mesmo o Jace sendo um guerreiro bom ali, eles não estão nem aí. Eles só querem destruir o Sebastian mesmo. É mais fácil, sabe? Às vezes parece que a Clave tem umas atitudes que, tipo assim, é mais fácil fazer o mais rápido possível do que parar um pouco e pensar, sabe? Diante dessa recusa da Clave de tentar procurar uma solução, a Clary, o Alec, o Magnus, a Izzy e o Simon vão tentar procurar uma forma de quebrar essa maldição, desfazer aí essa ligação entre o Jace e o Sebastian. Até porque, né, gente, pra ficar mais fácil ali de matar o Sebastian também. Só que o único problema é que qualquer falha que eles cometerem pode ser fatal. Cidade do Fogo Celestial começa com o Sebastian invadindo vários institutos ao redor do mundo, matando alguns caçadores de sombras que vivem nesses institutos e escolhendo alguns para transformar em caçadores de sombras malignos ou crepusculares, como eles chamam aqui, com a ajuda do Cálice Infernal. Encurralados, os caçadores de sombras do mundo vão para Idris, mas nada parece ser capaz de deter o Sebastian, que além de um exército de crepusculares e demônios, conta com outros aliados poderosos. Para variar, diante dessa situação, o que vai acontecer? A Clary e os amigos dela vão tentar procurar uma outra forma alternativa de lutar contra o Sebastian. O que me leva a pensar que agora isso é um pouco repetitivo nessa segunda parte da série, né? Sempre a Clave não tá entendendo muito bem, a Clary e os amigos dela falam, não, mas a gente vai aqui procurar uma outra alternativa porque vocês estão demorando demais. Resumindo, a Clary e os amigos dela não gostam de tanta burocracia assim. Esse último livro é um dos meus favoritos da série. Eu acho genial como aqui a Cassandra Clare conseguiu unir 3 séries dela. Então ela vai concluir Os Instrumentos Mortais, vai concluir uma parte de As Peças Infernais, que quem já leu vai entender, e vai começar Os Artifícios das Trevas. Então eu acho incrível como ela conseguiu conectar essas 3 séries sem se perder e de uma forma que faça sentido dentro da história e dentro do mundo que ela está criando. É claro, eu acho que para quem ainda nunca leu nada da Cassandra Clare e quer começar a ler, isso pode parecer um pouco confuso, porque as pessoas ficam meio perdidas de por qual história começar. Então, assim, eu acho que isso pode ser um pouco confuso para algumas pessoas, mas eu acho muito legal. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui no canal falando sobre qual a melhor ordem que eu considero para ler os livros da Cassandra Clare. Se vocês quiserem esse vídeo, me contem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar fazer, porque eu adoro falar de Cassandra Clare para as pessoas. De um modo geral, eu acho que essa segunda parte da série, ela começa um pouco mais confusa, principalmente por causa do 4º livro, mas
Nos livros 5 e 6, ela consegue voltar com a série para os eixos. Eu já falei aqui da evolução da Clary, então eu não vou entrar nesse mérito de novo, mas eu acho que isso acontece principalmente nessa segunda parte. Normalmente, o que a gente vê em séries de fantasia ou não, em que a gente tem um casal hétero como protagonista, é que a menina sempre vai ser a azarada da história. Então, ela é sempre, quase sempre, tá, gente? A que vai ser raptada, tudo vai acontecer sempre é com o protagonista, né? Com a menina. Aqui não. Acontecem sim algumas coisas com a Clary, né? Na primeira parte da história, são os acontecimentos com ela que vão começar a série, mas o Jace é que é o azarado da história. Eu até brinquei, acho que no vlog da Maratona 24 Horas no Sleep, que o Jace tem uma linha meio Maria do Bairro, assim, porque é impressionante. Tudo acontece com esse menino. E o Jace, ele é um guerreiro, ele é lindo, ele é absolutamente padrãozinho. Então acho que a gente precisa reconhecer o mérito dessa história. Não era muito comum, na época que esses livros começaram a ser publicados, a gente vê na literatura um cara totalmente padrão ser o azarado da história. Geralmente sempre era a menina. Eu gosto muito dessa preocupação da Cassandra Clare de contar mais das histórias dos outros personagens da trama. Isso é inclusive uma coisa que eu sinto falta de ver em mais histórias. Tem histórias que fazem isso também, mas às vezes, como a história tá muito focada no protagonista, é só a história dele que vai ser contada. E nem sempre, gente, o protagonista é o personagem que vai chamar a sua atenção. Inclusive, no meu caso, Instrumentos Mortais, os meus personagens favoritos não são a Clary e o Jace. E eu acho que ao parar para contar a história de outros personagens e de concluir ali as tramas deles, a Cassandra Clare eu acho que conseguiu atender a mais públicos. Então ela para contar a história da Maya, a história do Luke, a história do Magnus. Isso é muito, muito especial e eu gostei muito de ver isso, assim. Eles não, na segunda parte da série, eles não são meros personagens para desenvolver a história dos dois protagonistas. Eles vão sim ajudar os dois, eles vão sim estar se relacionando com os dois, mas eles também vão ter o espaço deles dentro da trama, e eu acho isso muito, muito legal. A Cassandra Clare é uma das minhas autoras favoritas. Eu gosto muito da forma como ela escreve, das coisas que ela aborda nas histórias dela, desse mundo que ela criou e dos personagens que ela cria. É claro, ela cria uns personagens, às vezes, que fazem uma linha meio bad boy, tipo o Jace e o Will. Eu acho que se ela começar a repetir demais essa característica nos personagens homens dela, isso vai ficar um pouco problemático demais. E eu acho que talvez por isso os dois, por exemplo, não sejam os meus personagens favoritos dos livros dela. Uma coisa que é importante destacar é que a Cassandra Clare traz representatividade nos livros dela já há bastante tempo. Eu não sei se vocês sabem ou se vocês se lembram, mas Cidade dos Ossos, que é o primeiro livro de Os Instrumentos Mortais e o livro que começou todas essas histórias dela sobre os Caçadores de Sombras, que ela está escrevendo até hoje, ele saiu lá fora em 2007 e aqui no Brasil em 2010. E não era comum, quando o livro saiu lá fora, e mesmo quando ele saiu no Brasil, a gente vê personagens da comunidade LGBTQIA+, representados com tanta naturalidade e com tanto destaque. Só para vocês terem uma ideia do quanto que isso foi importante, eu vou ler a dedicatória que a Cassandra Clare faz para os fãs nesse livrinho aqui, que é o livro de contos do Magnus, As Crônicas de Bene. O Magnus é um personagem da comunidade LGBTQIA+, e ele foi tomando tanto destaque que ele acabou se tornando um dos personagens favoritos de muita gente da comunidade LGBTQIA+, ou não, como é o meu caso. Eu sou hétero e eu adoro o Magnus. Só que para essa comunidade ele foi um personagem muito importante e ela faz a seguinte dedicatória que, assim, eu me emociono até hoje quando eu leio. Vamos lá. Inclusive tem resenha desse livro aqui no canal, tá? Este livro é para as pessoas, elas sabem quem são, que escrevem cartas e e-mails e vão a sessões de autógrafo para dizer que Magnus e Alec são muito importantes para elas. Assim como Magnus, vocês são mágicos e são heróis. E a representatividade que a autora traz não fica só
por conta do Magnus e do Alec, tá? Ela vai abordar isso através de outros personagens também. E ela vai usar a série dela para discutir várias questões, preconceito, aceitação, relação familiar. Tem uma conversa entre o Alec e o pai dele em Cidade do Fogo Celestial que, assim, é muito forte e é muito emocionante. A série Os Instrumentos Mortais foi a primeira série publicada pela autora. Então é claro, gente, que de Cidade dos Ossos até Cidade do Fogo Celestial, a gente tem aí um intervalo de tempo grande, né? A gente consegue ver muito a evolução da escrita da autora. E eu acho que essa evolução, ela tá principalmente marcada pela evolução da própria Clary. Eu comecei a ler Os Instrumentos Mortais, eu li Cidade dos Ossos pela primeira vez quando eu tinha 19 anos. Esse ano eu vou completar 30 anos. Então é claro que coisas que na primeira vez que eu li passaram desapercebidas por mim, nessa segunda vez que eu li, porque eu comecei a reler Os Instrumentos Mortais e As Peças Infernais, acho que em 2016, eu já problematizei mais certas coisas. Um exemplo, o relacionamento da Clary e do Jace. A forma como eles... Não é nem precisam, é uma necessidade que eles têm um do outro, assim. Eu acho que em alguns momentos a Cassandra Clare pesa um pouco a mão nisso, assim. Ela não chega a ser, pelo menos não na minha concepção, uma relação abusiva, uma relação obsessiva. Eu acho que ela consegue consertar isso ao longo da trama. Mas chegou um pouco perto, sabe? Chegou ali um pouquinho perto. Então eu acho que ela pesou a mão um pouco nisso às vezes. Fica meio... sabe, repetitiva, de novo tá os dois necessitando um do outro, oh meu Deus, a gente não pode ficar junto, sabe, assim, ela pesou um pouco a mão nesse sentido, mas eu tenho um carinho enorme por essa série, por todos os livros da Cassandra Clare, tanto que eu tô com as minhas leituras um pouco atrasadas por causa dessa releitura que eu comecei a fazer, mas eu continuo comprando tudo na pré-venda por causa de conto extra e tal, porque eu gosto muito desse universo, eu tenho é uma memória afetiva, é um carinho. Eu tive a oportunidade de crescer com esses personagens, então eu acho isso muito especial, assim. Poucas são as séries que me deram essa oportunidade de crescer junto com os personagens e eu acho que isso, pra mim, me é muito caro. Se você ainda não leu Os Instrumentos Mortais, nunca é tarde para começar. Vou usar aqui de exemplo o Vitor Almeida do Geek Freak, que começou a ler Os Instrumentos Mortais ano passado, então sempre vale a recomendação. É uma série incrível para quem gosta de fantasia mais urbana, vocês vão adorar isso aqui. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desses livros e quiserem comprar, comprem na loja da sua preferência utilizando os links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos, estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.